Oi gente, tudo bem com vocês? Boa tarde! Cheguei aqui então para a gente continuar a colorir o nosso desenho do signo de Aquário. Hoje eu vou colorir a natureza que tem aqui nesse desenho, que são as flores. E as flores do signo de Aquário são as orquídeas, que são essas aqui. Então a gente vai colorir ela. E eu tô usando nesse colorido os lápis de cor da marca Prismacolor. Ontem, quando eu mostrei aqui nos stories esses lápis da marca Prismacolor, teve bastante gente que colocou no meu direct falando que é um sonho ter esse lápis. Eu queria contar um pouquinho do meu lado aqui da história, de como foi pra mim, porque por muito tempo, pra mim, ter o lápis Prismacolor também foi um sonho. Então, quando eu decidi estudar pintura com lápis de cor a fundo, eu peguei vários artistas como referência para eu fazer exercícios copiando eles, porque eu queria fazer coisas igual eles faziam, e eu observei que todos eles usavam Prismacolor. E eu pensava que para eu atingir o nível que eles tinham, eu tinha que ter esse lápis. Só que o primeiro problema que a gente vê quando vai pesquisar o Prismacolor é o preço. Ele era totalmente assim, fora do meu padrão de consumo. E daí eu fiquei muito chateada, fiquei frustrada, porque eu pensei assim, eu nunca vou atingir o nível dessas pessoas, desses artistas, porque eu não tenho esse bendito do lápis. E o que eu faço? Eu comecei a fazer conta, enfim. E daí, depois de muito refletir, muito mesmo, eu cheguei à conclusão que eu não precisava desses lápis para eu estudar lápis de cor. O que eu precisava era do lápis mais barato, mais acessível e que eu pudesse gastar esse lápis sem dó. Porque eu fiquei pensando, se eu gastasse tanto dinheiro numa marca de lápis de cor, eu ia ficar com dó de gastar assim para aprender, para torrar mesmo. Então eu decidi comprar uns lápis de cor escolar e comecei a estudar com eles. Depois que eu percebi que eu já estava num nível bom, isso levou mais ou menos uns 3 anos. 3 anos colorindo todos os dias, gente. Todos os dias. Para que eu conseguisse chegar num nível que eu achasse bom o suficiente. E daí eu decidi parcelar os meus primeiros lápis da Prismacolor, que é essa caixa que tá aqui, inclusive. Já fazem 4 anos que eu comprei essa caixa. E eu uso bem pouco dela, porque hoje em dia eu acostumei tanto com os lápis escolares que usar esses profissionais eu uso assim só para brincar, para me divertir, porque ele é tão difícil de comprar para substituir. Eu não tenho dó, eu tenho muita vontade de usar, mas é que é tão complicado e é tão simples eu usar o que eu tenho aqui, e eu posso comprar mais. Aqui na esquina da minha casa tem, então eu prefiro sempre usar os mais baratos e escolares. Resumindo então, os lápis eles são excelentes, eu indico para todo mundo que puder comprar, mas não crie uma dependência deles para você ser bom, assim como eu tinha feito no começo dos meus estudos. Não crie esse bloqueio na sua cabeça, você não precisa desse lápis. Você precisa apenas de estudo, de treino e você consegue. Hoje em dia, a gente tem esses lápis de cor da Super Soft, da Faber-Castell, que são muito bons e que eu recomendo de olho fechado, porque a pigmentação dele é boa, a maciez dele é boa e você vai conseguir fazer coloridos incríveis usando eles. E são baratos, acessíveis, por isso que eu gosto. Então, não deposite o seu sonho em algo tão difícil de comprar, tão difícil de atingir. Mas se você tem esse sonho, guarde ele dentro de você e corre atrás e compra. Não precisa ser agora, deixa para quando você souber usar melhor, tá? Falei demais, vamos pro colorido. Para pintar as flores, a gente vai usar essas combinações de cor, que são, ai meu Deus, o 994, 928 e o 929. Se você for adaptar para outra marca de lápis, então é rosas, um mais escuro, um médio e um claro, básico. Nessa pintura eu vou considerar que as pontas são mais iluminadas e que a parte de baixo, aqui a base da flor, ela é mais escura. Então eu vou começar aplicando cor aqui e na bordinha. Olha lá, olha lá. Já tô desperdiçando aqui. Opa!
Tô atrapalhada hoje. E aqui também, ó. Olha os gatos. Depois, eu vou colocar o rosa médio. Aqui também. E por último, esse rosa mais frio e mais escuro. Vou reforçar alguns pontos. Aqui. E tá pronto. Não sei se vocês já repararam, mas eu gosto muito de trabalhar com sequência de 3 cores. Porque eu acho que isso é o básico do básico na hora de pintura. Eu sempre pego um claro, um médio e um mais escuro, meio que na mesma paleta. Vai de novo. E eu acho que isso facilita muito na hora de fazer degradê. Então, basicamente, o que eu tô fazendo aqui é um degradê, só que usando tons diferentes. Ou melhor, tons diferentes da mesma cor, né? Acho que eu falei certo. Ó. E como esse lápis tem uma cobertura muito boa, ele fica pronto assim, facinho. E essa combinação de rosa com azul, eu acho fantástica. Eu acho lindíssimo. Fica muito bonito, muito harmônico. Então, sempre que você for combinar essas cores, procurar que eles estejam assim na mesma linha. Por exemplo, se for azul claro, usar o rosa claro também, que daí eles combinam melhor. Se for um azul mais escuro, usar o rosa escuro, que tem uma tendência a que eles combinar com mais facilidade, né? Um outro padrão que eu gosto de seguir é a questão da iluminação do desenho. Então, eu sempre decido antes de começar se eu vou iluminar ele de cima para baixo, de frente. E aqui, no desenho de hoje, eu decidi que não ia ter iluminação focada, sabe? Então, aqui o padrão das flores é justamente colorir as pontas mais clarinhas e fazer esse degradê, né? Deixar a pontinha de dentro mais escura. E daí eu vou acompanhando essa sequência em todas as florzinhas. Quando você sequencia o seu pensamento, fica mais fácil de concluir todas as etapas dele. Uma outra curiosidade sobre a maneira que eu uso o lápis de cor da Prisma é que eu não costumo usar blender, porque eu acho que as cores se misturam tão bem. Então, ou eu passo o solvente, ou eu faço isso aqui, ó. Eu venho com a cor mais clara e faço a mistura entre elas, ó. Eu coloco e passo na bordinha da cor e ela dá esse blender perfeito, essa mistura. Vou fazer aqui no mais escuro, acho que vai dar pra ver melhor, ó. Passei aqui, ó. E daí fica marcado, né? Eu venho com a cor que eu tava usando antes e passo na bordinha entre as duas cores e elas se misturam super bem. A parte de dentro das flores eu quero fazer usando as mesmas combinações. Só que se eu colocar a cor escura aqui em contato com essa, vai meio que virar a mesma coisa. Então, eu vou colocar a corzinha mais clara nele inteiro. E vou fazer um brilhinho assim, ó, com mais escuro.
aqui no centro. Como se fosse um degradê invertido. Volta a passar a cor mais clara por cima. E daí pronto. Olha como tá ficando. É inacreditável a diferença da cor na câmera e na cor aqui ao vivo. Esse rosa tá mais claro ao vivo do que na câmera. Na câmera ele lembra um pouco salmão. E aqui não tá salmão. Não sei, como é que tá aí? Tem um esquema que eu uso para colorir. Desde que eu sou criancinha, eu ensino meus aluninhos também a pintar assim. Que é pegar uma cor só e ir pintando tudo que você acha que é daquela cor. Então, por exemplo, o rosa mais claro, todas as pontinhas vão ser rosa claro. Então, eu venho e coloro. Eita, verbo esquisito de conjugar, né? Eu pinto tudo que é do rosa claro. Depois eu troco de cor só depois que tiver tudo aquilo que é daquela cor. E o que muda colorir desse jeito, né? Tipo, pintar uma cor, depois pintar outra cor. Não muda nada. Eu acho que a gente ganha em tempo. Porque quanto mais você fica trocando de lápis, pensando entre uma cor e a outra, mais tempo você gasta. Mas é só mesmo. No fim, o resultado meio que não muda. Mas existem muitas outras maneiras de aplicar lápis no papel. Essa aqui é uma das infinitas possibilidades. Eu acho que cada artista, cada pessoa, escolhe a maneira que ele se adapta melhor, que for mais confortável para ele. Mas eu acho importante testar todas as possibilidades que você encontrar para que você se enquadre, né, em alguma delas. Olha que bonitinho. Agora eu quero fazer esses galinhos aqui. No comecinho eu tava pensando em fazer os galinhos em marrom mesmo. Agora eu quero fazer num tom próximo do rosa, sabe? A gente sabe que não existe marrons cor-de-rosas, mas existem vinhos e roxos. Então, para fazer os galhos, eu fui nessa família de roxos, que é o 1078 e o 1009, que são as cores Black Cherry e Dahlia Purple. Olha que chique! E eu vou fazer meio que metade. De um lado, ele vai ficar uma corzinha mais escura e do outro com o roxinho mais claro. E ele é um roxo bem puxado assim pro marrom. É bem bonito. Daí ele não vai sair fora da casa, né, dos rosas e nem perder a essência de galho que ele tinha. Essa é a vantagem de trabalhar com muita cor. Apesar de que você consegue, através de mistura, fazer essa cor aqui. Você mistura um vinho com um marrom por baixo, ele fica bem nessa corzinha mesmo. Só que é mais trabalhoso, né? Tá com cara daquelas coisas que eu faço e fica ruim depois? Eu tô legal assim, ó. Ai, tô repensando a minha vida aqui. E ficou assim. Eu vou deixar esses pontos aqui sem colorir mesmo, pelo menos por enquanto, até eu repensar as minhas escolhas. Achei que ficou ótimo. Tá vendo, ó? Não é um marrom, mas você olhando assim num contexto geral, parece que é. Mas no fim, o que eu usei aqui foi um roxo, né? Um roxo bem fechado. Como eu disse pra vocês, vocês conseguem fazer essa cor
só misturar marrom por baixo e o roxinho por cima que você consegue o mesmo efeito que esse lápis aqui trouxe para o desenho. Espero que vocês tenham gostado. Vou acabar por aqui hoje. Vou pensar ainda sobre o caso, eu quero colorir porque desse lado não ficou tão bom assim. Esse lado aqui que ficou melhor. Ou melhor, esse lado que não ficou tão bom e esse aqui que ficou melhor. Confusão é o meu sobrenome. E então, amanhã, se tudo der certo, não tenho certeza se amanhã vai ter aula aqui nos stories, porque eu tenho um compromisso, mas se der certo, a gente volta e conclui a pintura do signo de Aquário. Então, até lá!